limite aqui existe um número real. Tá? Então, esse é o conceito de diferenciabilidade. Ele conceitua um estado que relaciona dois objetos matemáticos, duas entidades matemáticas, uma função e um número real. Agora vamos a um outro conceito, a uma outra definição que conceitua um objeto matemático, não um estado, tá? Que é a função derivada. Tá? Que é a função derivada, que aparecerá nessa definição aqui. Como é que eu defino uma função? Indicando o seu domínio e sua lei de formação. Tá? E sua lei de formação. Então, eu tenho, repare a definição de diferenciabilidade numa função num ponto. Tá? E daí eu tenho a seguinte definição. Tá? Definição é a seguinte. Seja f uma função a função derivada de f, a função derivada de f é a função denotada por f' e dada ou definida por. Aí, para definir uma função, eu tenho que dar o seu domínio e a sua lei de formação. E se eu não dou o contradomínio, fica implícito que ele é o conjunto dos números reais. Então, essa função é dada assim. O domínio da derivada o domínio da função derivada é, por definição, o conjunto formado por cada x real, tal que f é diferenciável em x. Esse é o domínio da derivada. É o conjunto formado por cada x real, tal que f é diferenciável em x. Agora veja se vocês entenderam a definição. Quando é que f é diferenciável em x? F é diferenciável em x. F é diferenciável em x. Quando o quê? Quando o quê? Quando, primeiro, x pertence ao domínio da f. E, segundo, mas que cosseno de Newton é? Que limite é aqui? Limite o quê? Então você não entendeu. Se você bota limite de x a p, f diferenciável em x. Limite de quê? Hã? Não. Você está se apegando às letras e está esquecendo a ideia. Quando é que uma função f é diferenciável em p? Quando p pertence ao domínio de f e
O limite, que limite? O limite com x tendendo a p de f de x menos f de p sobre x menos p é o número real. Nesse limite, quem é que está fixo aqui? P. Quem é que está tendendo a P? X. Eu posso refazer essa definição assim. Seja um f uma função e x um número real. Nós dizemos que f é diferenciável em x, quando o quê? X está no domínio da f e o limite. Que limite? Faz sentido isso aqui? Diante do que está escrito antes? Hã? O que faz sentido é assim, ó. É o limite quando P tende a X e f de P menos f de X sobre P menos X. Faz sentido? Aí, a mesma coisa que estava antes. Sejam f, quem é a variável aqui? P. Sejam f uma função e x real. Dizemos que f é diferenciável em x quando x está no domínio da f e o limite, esse limite. E aqui eu posso usar qualquer letra. Pode ser U, ó. Agora você não pode se apegar a letra, você tem que apegar o significado. Tá? Eu posso até escrever assim, ó. Sejam x uma função e f um número real. Nós dizemos o quê? Que x é diferenciável aonde? Em f, quando o quê? Quando f pertence ao domínio de quem? De x. E o limite? Que limite? X de u menos x de f sobre u menos f, com u tendendo a quem? É um número real. Preste atenção, entenda o conceito. Entenda o conceito. Seja o x uma função e f um número real. Nós dizemos que x é diferenciável em f quando f está no domínio da função x e o limite, esse limite aqui é um número real. Que limite? Limite de x de u menos x de f sobre u menos f com u tendendo a f. Tá? Voltar para o que estava antes. Você tem que entender, mesmo estando como estava antes. Seja o quê? F uma função e P um número real. Nós dizemos que F é diferenciável em P, quando P está no domínio da F, e o limite, limite com o quê? Com U tendendo a P. Vou mudar só aqui, f de u menos f de p sobre u menos p é o número real. Então, a f é diferenciável em x quando... Quando é que a f é diferenciável em x? Quando o x está no domínio da f e o limite de f de u menos f de x sobre u menos x com u tendendo a x é um número real. É um número real. Então, eu aproveito essa definição aí, aproveito isso e digo, ó, seja f uma função. A função derivada da f é a função denotada por f' e dada por, quem é o domínio da f'? É o conjunto formado por cada x real, tal que f é diferenciável em x. E sabe quem é a derivada da f em x? É, por definição,
o limite com u tendendo a x de quem? F de u menos f de x sobre u menos x, qualquer que seja x pertencente ao domínio da função derivada. Faz todo sentido. Primeiro eu dei quem é o domínio. Quem é o domínio? É o conjunto formado por cada x real, tal que f é diferenciável em x. Se f é diferenciável em x, x está no domínio da f, eu posso calcular f de x, e esse limite é o número real. Portanto, está aí a definição. Definição da função derivada. Por que está bem definido? Olha, se x está no domínio da f', esse limite é o número real. Então, eu pego ele para ser o f' de x, por definição. Tá? E esse símbolo aqui lê-se como? Como é que ele deve ser lido? F' de x. Tá? F' de x. Entendido? É o F'. Tá? Então, isso é a definição da função derivada. Então, você tem o primeiro conceito. Conceito de uma função ser diferenciável num ponto, num número real. É um conceito, tá, que define um estado. O estado de uma função em relação a um número. Tá? Agora, esse conceito aqui é um conceito que define uma entidade matemática, um objeto matemático. Que objeto? A função derivada. Essa definição aqui define um estado, uma situação de dois objetos matemáticos, uma função e um número real. E aqui não, define, conceitua um objeto matemático, que é a função derivada. Está aí, definido assim. Então, daí, do que foi feito, para essa função aqui, para f de x igual a raiz quadrada de x, para essa função, quem é o domínio da sua derivada? Quem é o domínio da derivada? É o conjunto dos pontos dos números reais aonde a função é diferenciável. Aonde é que essa função é diferenciável? No intervalo aberto, 0 mais infinito. E quem é a derivada da f em x para todo x nesse conjunto? É o limite, vou só colocar aqui, é o limite com u tendendo a x de f de u menos f de x sobre u menos x. E quanto é que dá esse limite? Se eu penso aqui em x, lá com P dava 1 sobre 2 raiz de P, não é? Então aqui é o quê? 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Qualquer que seja o x no domínio da derivada, que é esse. Isso foi feito. Tá? Entendido? Não se apegue às letras. As letras, elas não têm nenhuma consideração por você. Se apega às ideias. Tá? Para f de x, para essa função aqui, que é x2 mais 3x, para f de x igual a x, a vírgula aqui, para f de x igual a x2 mais 3x, quem é o domínio da derivada da f? Quem é? Os reais, ela tem derivada em cada número real. E, agora direto, quem é f' de x?
Hã? 2x mais 3. Lá era o resultado da derivada dava 2p mais 3, porque eu estava fazendo o limite do quociente de Newton em p. Mas aqui é o limite do quociente de Newton em x. Então dá quanto? 2x mais 3. Qualquer que seja x no domínio da derivada. Qualquer que seja x real. Separem as coisas. Se você tem algum conhecimento, chegou aqui com algum conhecimento de derivada, dê um reset, tá? E pensem como foi explicado aqui. Primeiro eu dei o conceito de uma função ser diferenciável num ponto. Uma função f é diferenciável em p quando p está no domínio da f e esse limite aqui é um número real. Tá? Agora eu dei um outro conceito, que é o conceito de função derivada, usando esse primeiro conceito. Quem é a função derivada de uma função f? É a função definida por domínio da derivada. É o conjunto formado por cada x real, tal que f é diferenciável em x. Então, se x está no domínio da derivada, quem é, por definição, f' de x é o limite com u tendendo a x do quociente de Newton da função em x, aplicada em u, tá? Entendeu? Entendeu o que eu disse? Quociente de Newton da função f em x, aplicada em u, fazendo u tendendo a x. Pronto. Tá aí. É esse o... Deixa eu passar a lista. Peguei. Então, tá certo? Feito isso, tá? Sendo f diferenciável, em quê? Em p, pertencente ao domínio da f, só pode ser diferenciável em p, diferente a, a equação, a reta tangente ao gráfico de f em p, e quando eu digo em p, está implícito que é no ponto p, f de p, tá? Porque ela é tangente no ponto do gráfico, mas se escreve assim, por preguiça, tá? A reta tangente ao gráfico de f em p tem equação, y menos f de p igual ao limite do quociente de Newton, que agora quem é o limite do quociente, qual é a notação para o quociente de Newton? Quem é? Vezes x menos p. Entendido? Pronto. Tá? Definida a função derivada, o objetivo agora é desenvolver técnicas para você encontrar f' de x de modo direto, sem usar, e o modo direto quer dizer sem usar a definição, olhando só para a lei de formação da função. Você tirar a derivada da lei de formação. E isso você consegue com as fórmulas de derivação. Tá? Porque imagine você usando a definição, só a definição, encontrar a função derivada dessa função aqui, ó.
Imagine, eu dou essa função e eu peço que você encontre a derivada em x. Até aqui, tá? Se você está